Vamos lá. Ó, eu vou começar falando de poluição, limpeza, asseio, cuidado com os quintais, cuidado, por exemplo, da prefeitura e dos órgãos ambientais quando vão dar alvará para empresas funcionarem. Vou misturar os dois assuntos porque a gente fala de mosquito, um aqui é o borrachudo e mosquito da dengue. Vou misturar os dois assuntos para a gente conseguir trabalhar esse primeiro tema desse feriado. Porque de alguma maneira a dengue é algo que a gente já luta há muito tempo, não consegue vencer e de fato o cuidado aqui é pessoal. Claro, o poder público tem que tomar ciência, tem que tomar os cuidados e tem que cuidar das pessoas. Mas aqui o cuidado é individual, é em casa, é no quintal, quando a gente fala de mosquito da dengue. Tá certo? Então as informações são essas, ó. Primeiro do borrachudo. Os borrachudos que estão se multiplicando ali na região de Mandaguaçu estão se proliferando para as bandas de Maringá agora. E aí temos informações de que em Maringá alguns locais e já em Marialva também, já aí muita gente reclamando de mosquito borrachudo. E aí, uma tragédia aqui por conta de mosquito da dengue. Um bebê de apenas 1 ano morreu nessa semana no Hospital Santa Casa. O bebê veio de fora, ele veio de Foz do Iguaçu. Então é um caso, aqueles casos que a gente chama de caso importado. Então precisa ficar bem claro isso, é um caso importado. Mas a Secretaria de Estado da Saúde divulgou uma atualização dos boletins de dengue e a CESA diz o seguinte, que o Paraná soma 572 casos confirmados da doença, sendo 117 deles aqui na cidade. E aí, quando a gente fala dessas coisas, a gente obviamente está falando de cuidado, de poluição, que a gente precisa cuidar. Mas tem o caso dos borrachudos, que aí não é um problema nosso, é um problema, claro, obviamente, dos órgãos ambientais. E como eu misturei os dois assuntos, porque dois insetos, vamos chamar assim, dois mosquitos, que de alguma maneira têm incomodado. Um já há muito tempo e outro há 120 dias. Pois é, Maringá lidera na questão da dengue. Espero que não lidere na questão do borrachudo, que hoje começou na região ali de Dr. Camargo e está indo para frente, chegando em Marialva, inclusive na zona rural. E ontem, conversando com uma pessoa que vive muito esse problema, lá de São Jorge do Ivaí, ele disse acreditar para mim que isso muito se deve também a essa mudança climática que o mundo vive. A gente está vendo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso mexe com todo o ecossistema. Você faz aquelas nuvens de insetos, até de pragas, né, que se via na Bíblia, que a Bíblia relata, você vê isso acontecendo ao vivo. Então é preciso realmente não só a atitude das autoridades, que são as responsáveis, mas das pessoas em si, para a preservação, inclusive, da espécie. Porque o que eu vejo, você vê, quem sofre principalmente é criança, né? Isso dói no coração. É um futuro complicado se não houver conscientização das pessoas. As crianças, os mais... como é que fala? As pessoas que têm menos recursos, menos condições, estão muitas vezes em localidades que é difícil até de chegar à saúde, vão ter grandes problemas, sim. Ô Daniel, são duas coisas, eu sei que você está inteirado em uma delas, muito inteirado em uma delas, e a outra é um problema comum já há muitos anos, é o mosquito da dengue. Paulo, o gerente de epidemiologia ali da Secretaria de Saúde de Maringá, o Eduardo Alcântara, ele faz um trabalho bacana, mas a gente não pode também só falar do poder público, né? A gente sabe que muitas vezes o problema, o munícipe, é os lixos que se acumulam no quintal da casa, os fundos de vale, quando a prefeitura fazia, né, porque faz algum tempo que já não realiza, esses mutirões, são toneladas de lixo que saem e isso vem trazer problema trazer o mosquito da dengue, né? Se você vê, ó, Maringá em primeiro, Londrina, Foz, Paranaguá e Paranavaí. Maringá liderando isso aí, cadê os mutirões, cadê as campanhas? A gente não se ouve mais falar da campanha da dengue, ações mais incisivas, a gente vê só mutirões de cirurgia. E a Secretaria de Saúde é um braço da epidemiologia. Então, assim, tem que fazer um mutirão da cirurgia, das consultas? Tem. Mas a gente não pode esquecer da dengue. Claro que quando se vem uma notícia dessa de uma criança, a gente fica triste, a gente se comove. E aí a gente espera que o poder público, junto com a comunidade,
tomem a iniciativa, porque não adianta o poder público ir lá, faz um mutirão, retira tonelada de lixo, passa-se uma semana, tá lá tudo de novo. Então, é um dever de todos para acabar com isso, acabar com esse mosquito da dengue que tanto prejuízo traz. Ô Pamela, a gente está falando aqui de duas coisas que são muito ruins. Só que a dengue é ainda pior. Quando a gente fala do outro mosquito, a gente fala do borrachudo, a gente fala de poluição, matando o rio. O professor Jorge, nessa semana, falou muito bem sobre isso. Ainda assim é uma coisa que incomoda. Mas a dengue, a gente tem a notícia de um bebê que morreu na Santa Casa por dengue. E aí, é assim, as pessoas sempre têm a noção e a ideia de que nunca vai cair na minha casa uma coisa dessa. Esse raio não vai cair na minha casa. E aí, às vezes cai. Como é que fica? Então, Paulo, é muito complicado. Sobre o mutirão aqui em Maringá, passaram na minha casa não faz muitos dias, acho que foi um desses feriados que nós tivemos há um tempinho atrás, e eles estavam fazendo mutirão, né? Sempre passam lá no meu bairro, mas assim, o que acontece? Uma crítica construtiva. Não adianta entrar na casa, verificar, ver se está tudo certo e passar reto pelo terreno baldio que está na esquina. Porque às vezes dentro daquele terreno alguém jogou alguma coisa, às vezes um copinho desse que a gente toma água, tá ali no meio de um terreno juntando água e aquilo ali, né, acaba sendo um criador ali de mosquito da dengue. Então, os fiscais nesse sentido poderiam se atentar mais aos terrenos, né? Porque às vezes eu vejo lixo jogado e não sei, a gente não sabe de onde vem e tudo mais, mas também seria interessante se eles pudessem, porque às vezes a gente não pode adentrar esses locais, né, em virtude de ser ali uma propriedade privada e tudo mais, mas talvez eles, como fiscais, possam ali entrar, dar uma olhada nesses terrenos também, né? Porque às vezes você cuida ali do seu quintal, mas, né, os terrenos que tem bastante aqui em Maringá, meu bairro, por exemplo, tem vários, não tem ali uma proteção que impeça das pessoas jogarem um lixo pequeno ou grande, enfim, e que possa, né, propiciar aí o mosquito da dengue de se reproduzir. Mas no mais, é muito triste essa doença, realmente faz muito parte do nosso dia a dia e é responsabilidade nossa combater isso também. Mas queria também por fim aqui, dar um alô para o Zaqueu Silva, que comentou aqui algo interessante. Ele lembrou que existe, né, uma vacina da dengue. O pessoal, parece que a primeira não foi tão eficaz, mas existe uma segunda. E como que está isso, né? A gente poderia evitar mortes com essa vacina. Então seria interessante o governo olhar também por este lado, né? A não ser que alguém depois vai culpar e jogar mortes na conta do governo por não ter comprado a vacina da dengue. Será que isso vai acontecer? Então, se tem, eu acho que é importante lançar mão aí desse, vou dizer, imunizante, né? Vamos ver se imuniza.